Fala pessoal, tudo certo? Hoje nessa aula a gente vai comentar um pouco aí sobre os índices físicos, né? Do que se tratam, por que é importante essa determinação, né? Por que eles são tão especiais assim em mecânica dos solos, né? Por que é importante conhecê-los e quais as relações que eles apresentam sobre o nosso material aí, sobre o nosso solo. Vamos lá? Bom, basicamente, o solo, ele é um material poroso, né? A gente sabe que ele é constituído basicamente por grãos e por espaços entre esses grãos. É um material por onde a água consegue percolar, né, com maior ou menor dificuldade aí, dependendo de como esses vazios, né, esses espaços, eles estão distribuídos, né? E por conta de ser poroso também, o arranjo dessas partículas é muito importante quando a gente pensa nas propriedades mecânicas que o solo vai apresentar, né? Então a gente tem aqui um esquema ilustrando que o nosso solo, né, o nosso terreno, qualquer solo, ele vai ser constituído por uma relação entre grãos e espaço entre esses grãos. Esse espaço entre os grãos nós chamamos de vazios, né? Então o solo é constituído por vazios e por grãos. Todos esses espaços entre os grãos são os vazios do solo. Bom, a gente diz então que o solo ele é constituído por três fases, né? A gente consegue ter a fase sólida, a fase líquida e a fase gasosa no solo. A fase sólida ela é referente aos grãos que nós temos, né? E esses grãos eles têm relação com a rocha de origem, com os processos de intemperismo, né? Como a origem e a formação aí que já comentamos anteriormente. Bom, a fase líquida, em geral, ela é representada pela água. Eventualmente podem ter outras substâncias também ali dissolvidas nesse meio aquoso, né? Eventualmente ali pode ter um pouco de óleo, dependendo se é uma área contaminada, por exemplo. Pode ter água salina, se for uma região marítima. Mas a fase líquida, então, em geral, a gente representa aí pela água, que vai ser o principal elemento. E, por sua vez, a fase gasosa, representada aí pelo ar, que também está ali contido nos vazios. Bom, os sólidos, a água e o ar vão constituir as fases do solo. Tanto a água como o ar vão ficar localizados nos espaços entre os grãos, que é o que a gente chama de vazios. Pode acontecer do solo estar seco, né? 100% ali seco. Então quer dizer que todos os vazios estão preenchidos apenas com ar, quando ele está nessa condição. Pode acontecer também do solo estar com os vazios todos preenchidos com água. Quando a gente tem os vazios todos preenchidos com água, a gente diz que o solo está saturado. Mas na maioria das vezes, a gente tem um meio termo entre isso, né? Tem uma parte dos vazios que tem água, outra parte que tem ar, né? Então ele vai estar ali no meio do caminho, entre estar seco e estar saturado, que a gente diz que o solo está não saturado. Bom, acontece que é natural a gente pensar que essa relação que tem entre a quantidade de grãos, a quantidade de água e a quantidade de ar, ela vai afetar o comportamento do solo. É só a gente pensar um pouquinho. Se a gente tiver um solo que tem muitos vazios, né, muitos espaços vazios, esse é um material que tende a ser menos resistente, mais permeável, né, tende a ser mais deformável por conta dessa quantidade de espaço. Ao passo que, conforme a gente diminui essa quantidade de vazios, principalmente em solos grossos, né, solos aí arenosos, a gente já tem uma resistência maior, uma deformação menor também. Se a gente colocar então, computar todos os volumes, né, todos os grãos de solo e reunir, né, todos esses grãos, reunir toda a parte de água e reunir toda a parte de ar, a gente pode fazer um diagrama trifásico aí que a gente tem, né, um diagrama mostrando as fases do solo, né? Então a fase sólida, a fase de água, né, e a fase de ar, líquida e gasosa. Esse diagrama trifásico ele pode ser escrito em termos de volumes ou em termos de massas.
que é o que a gente tem aqui desse lado. Como assim? Bom, o sólido vai ter a sua massa, a água vai ter a sua massa de água, e o ar tem a sua massa de ar, mas para fins aqui de geotecnia a gente despreza, né? Considera zero essa massa. Ao passo que o solo inteiro ele vai ter uma massa total, que é o M. E essa massa total é referente aos grãos e à água, né? Se a gente somar tudo isso. Da mesma maneira, eu posso computar os volumes. Os volumes que os grãos ocupam, né, que são sólidos, por isso que tem o Szinho, o volume que a água ocupa e o volume que o ar ocupa. Apesar do ar não ter massa considerável, né, ele tem um volume considerável para ser ocupado. Se a gente somar o volume de ar e o volume de água que tem um solo, a gente chega no volume de vazios, né, porque justamente é essa definição, já que o ar e a água estão nos vazios do solo. Bom, da mesma maneira, se a gente somar o volume dos sólidos, da água e do ar, a gente vai ter o volume total do solo como um todo, né? Também o volume total é a mesma coisa que os grãos mais os vazios. Então a gente precisa ter em mente de quando nós falamos sobre solo, a gente está falando sobre tudo, né? Sobre os grãos, os vazios, que podem ter ar ou água. E quando a gente fala sólido, a gente está se referindo ao grão. Toda vez que a gente vai se referir ao grão, que é o sólido, a gente vai ter o Szinho ali, minúsculo como índice. Então, volume de sólido, massa de sólido. Quando a gente fala sobre água, é usual que a gente utilize o W. Então, massa de água, volume de água. O ar, geralmente a gente escreve o volume de ar, ou coloca só o Azinho. Vazios, a gente tem o Vzinho lá no índice. E geralmente, quando não tem índice nenhum, a gente tem o solo, tudo. Também pode aparecer o N, que é o natural. Eventualmente pode aparecer também. Mas geralmente a gente acaba deixando sem índice quando a gente se refere com tudo. Então aqui a gente tem a definição de todas as fases do solo, em termos de massa e em termos de volume. Lembrando então que a massa total de um solo é composta pela massa dos sólidos, dos grãos, mais a massa da água, e o volume total do solo é composto pelo volume dos grãos mais o volume dos vazios, e o volume dos vazios, por sua vez, é composto pelo ar mais a água. E o que são índices físicos? Índices físicos são valores, razões ali que a gente tem, indicadores que relacionam essas fases do solo, tanto em termos de massas quanto em termos de volumes. Então, retornando aqui, a gente tem a massa de ar, de água e de grãos, a gente tem os volumes dessas fases, e quando a gente começa a relacionar com uma com a outra, a gente acaba tendo índices. E esses índices físicos contam para a gente a relação que existe exatamente entre a quantidade de grãos, de ar e de água que tem aí no solo. Ou seja, a quantidade de grãos e de vazios, como que aquele solo se comporta nesses termos. Basicamente, aqui tem as definições de alguns desses índices. Esses índices eles podem ser relações entre massas, como o teor de umidade, que é a relação entre massa de água que a gente tem no solo e massa de grãos. Eles também podem ser relações de volume, como o índice de vazios, que é a relação do volume de vazios e o volume de grãos. A porosidade, que é bem parecido, mas a porosidade é volume de vazios sobre volume total. O grau de saturação é o volume de água em relação ao volume de vazios, ou seja, quanto de água está nos vazios do solo. Esse grau de saturação ele varia de 0 a 1. Ou não vai ter nenhuma água, quando está com 0, o solo está seco, ou se ele chegar a 1, ou seja, 100% de saturação, é porque ele está saturado. Então ele vai variar nesse intervalo de 0 a 1, ou seja, 0% a 100%. E a gente também pode ter relações de massas e volumes, que tradicionalmente a gente conhece como densidade, mas aqui em mecânica do solo a gente usa o termo de massa específica, que é um pouco mais adequado. Então, a massa específica a gente pode ter de várias coisas. Tem a massa específica dos sólidos, que tem o Szinho, porque se refere ao grão, ao sólido, que é a relação da massa dele pelo volume dele, do grão. Tudo do grão ali, do sólido.
Tem a massa específica da água, que é a mesma coisa, né? Tem o índice ali do W, só que agora é a relação da água, massa de água sobre volume de água. Esse valor, né, é aproximadamente 1 grama por centímetro cúbico. Ele varia de acordo com a temperatura, né? Mas para fins práticos, geralmente a gente adota esse valor aí de 1 grama por centímetro cúbico porque é a aproximação. Quando a gente precisa de cálculos mais exatos, como por exemplo no ensaio de sedimentação, né? A gente utiliza ali o valor cheio ali, né? Sem esse arredondamento. Mas para casos mais gerais, a gente adota o valor aí de 1. A massa específica natural é a relação da massa do solo todo, né, do solo e de tudo, dividido pelo volume do solo, que é de tudo. Né, pode ter o Nzinho aqui, como eu comentei, para referir que é natural também. Ou se não aparecer símbolo nenhum índice, né, quer dizer que a gente está se tratando do solo mesmo, né? A massa específica aparente seca, essa aqui é muito importante, a gente usa bastante na parte aí de terraplanagem, compactação. Ela diz respeito a qual que é a massa específica que o solo tem quando ele está seco. Se ele está seco, a massa total dele vai ser a massa dos grãos, porque não vai ter massa de água. E ele continua tendo ainda o mesmo volume, porque o que aconteceu é que a água saiu dos vazios, mas daí onde a água estava, agora está o ar. Então, relação de massa dos grãos dividido pelo volume total. E a massa específica saturada é a massa específica que aquele terreno tem já na condição saturada. Então, seja massa total do solo, agora quando ele está saturado, dividido pelo volume total. O teor de umidade, a porosidade e o grau de saturação geralmente são dados em termos de porcentagem. A porosidade e o grau de saturação varia de 0 a 100%. O teor de umidade ele pode passar. A gente tem argilas aí com 200, 300, 500% de teor de umidade. O índice físico ele é um número decimal, não possui unidade. E já as massas específicas, elas possuem unidade de massa por volume, ou seja, em laboratório é usual que a gente use grama por centímetro cúbico. Em campo a gente costuma usar quilo por metro cúbico, tonelada por metro cúbico. Esses são os índices físicos quando a gente pensa em termos de massa. Né? Todos os valores a gente está usando massa. Mas acontece que muitas vezes a gente transforma essa massa em peso. E qual que é a diferença de massa para peso? Massa a gente está pensando na quantidade de matéria, então geralmente relacionado ao laboratório, né? Quando a gente vai fazer movimentação de terraplanagem, a gente usa termos de massa. Por isso a gente usa massa específica. Já agora em termos de projeto, quando a gente pensa em projeto de geotecnia, onde a gente precisa calcular tensões, calcular carregamentos, calcular deformações, calcular o muro de arrimo, né, capacidade de suporte do terreno, a gente precisa de forças. Né, e esse dimensionamento com força se dá por meio do peso. O peso é uma força resultante da massa pela aceleração da gravidade. A massa específica ela é simbolizada pela letra grega Rho, né? Apesar de parecer um pezinho, essa letra chama Rho. E o peso específico ele é simbolizado pela letra grega gama. Qual que é a diferença de massa para peso específico? Né? Massa específica é massa sobre volume. Agora, peso específico é peso sobre volume. Então, a unidade do peso específico vai ser força por volume. Essa força, geralmente a gente calcula em kilonewtons, por conta aí da ordem de grandeza que os nossos terrenos apresentam. Então sempre vai ser kilonewton por metro cúbico, é o mais usual que a gente tem aí de peso específico. Como que a gente faz uma conversão um pouquinho mais rápida? Você pode fazer a transformação dessas unidades passo a passo, né? Vou deixar também linkado aqui um vídeo para vocês poderem ver como que faz conversão de unidades, mas de uma maneira um pouquinho mais prática para a gente utilizar. A gente pode transformar a massa específica para peso específico de acordo com algumas multiplicações ou divisões, dependendo da unidade. Se a massa específica está em gramas por centímetro cúbico e você quer transformar para peso em quilonewton por metro cúbico, basicamente é multiplicar por 10. Então, se o material ele tem massa específica de 2,1 grama por centímetro cúbico, o peso específico desse material vai ser 21 kilonewton por metro cúbico. Se a massa específica está em quilos por metro cúbico,
para transformar em quilonewton por metro cúbico, né, em peso específico, a gente precisa dividir por 100. Então, se a massa específica do material é 2.100 kg por metro cúbico, na hora de transformar para peso específico, basta dividir por 100 para fazer mais rápido nessa transformação, para obter os 21 kN por metro cúbico. Agora, se você quer converter massa de laboratório, né, em gramas por centímetro cúbico, para geralmente aquela massa que a gente usa no campo, né, que está em quilo por metro cúbico, a gente precisa multiplicar por 1000, porque a gente está fazendo a transformação, né, de gramas para quilogramas. Então, 2,1 vira 2.100. Então, essa aqui é uma maneira rápida de fazer essas conversões. Claro que você pode verificar, né, fazer a transformação de massa em peso pela ação da gravidade, depois você vai ter o resultado em newtons, transforma para kilonewtons, transforma centímetro cúbico para metro cúbico, você vai obter que no final esses coeficientes aí de conversão de unidades vão ser esses daqui. Da mesma maneira, então, já que nós temos em termos de massas específicas, a gente pode ter em termos de pesos específicos. Então, os índices físicos, eles também são obtidos com relação a peso. Se você sabe a força-peso ali de cada parcela do solo, você tem o peso específico. Bom, o teor de umidade, então, pode ser obtido pela divisão entre os pesos. São as mesmas expressões, só que onde tem massa, a gente também pode usar o peso. Só lembrando que, no caso dos pesos específicos, já que a gente está trabalhando com peso sobre volume, o símbolo que a gente utiliza é o gama, né? O gama S, gama W, gama D, gama saturado, gama natural, né? Peso específico natural. E um ponto importante para a gente se atentar é que, já que a massa específica da água é aproximadamente 1 grama por centímetro cúbico, o peso específico da água é aproximadamente 10 kN por metro cúbico, né? Por conta aí da aceleração da gravidade, que fica em torno de 9,81. Então, nessa conversão, a gente acaba aproximando, né, para 10. Usualmente aí é empregado isso. Claro que você pode usar 9,8, 9,81, mas arredondando ali, aproximando, a gente tem da ordem de 10. Bom, então como eu comentei, né, é interessante a gente ter uma ordem de grandeza de alguns intervalos de variação, né? A porosidade e o grau de saturação, por conta da definição deles, a gente tem o limite aí de 100%. Então a gente nunca pode ter mais água do que cabe nos vazios, né, nesse caso aí, quando a gente vai medir a saturação. Já o teor de umidade a gente pode encontrar até da ordem de 1500%, né? Bastante coisa. A massa específica dos grãos, como a gente está vendo a massa específica do grão, ela é aproximadamente a massa específica da rocha que deu origem, né, a esse material, né? Uma massa específica daquele mineral constituinte, que fica aí da ordem de 2,5 a 3. É usual, por exemplo, ficar da ordem de geralmente, né, a gente adota quando não conhece, aproximadamente 2,65, 2,7, que é um valor bem comum aí, geralmente se aproxima. Já a massa específica natural do terreno, ela sempre tem que ser maior que 1, porque 1 é a massa específica da água, e o grão pesa mais do que a água, então a massa específica daquele solo sempre tem que ser maior que 1, mas ao mesmo tempo tem que ser menor do que 2,5, porque 2,5 já é a massa específica do próprio grão. Então, como o solo ele também tem os vazios, essa massa específica, consequentemente, né, vai ter que ficar nesse intervalo. E já o índice de vazios, ele pode ser muito grande, principalmente em solos argilosos, né? A gente pode ter índice de vazios aí elevados, se o solo for muito compressivo, por exemplo. Aqui tem um extrato de alguns valores específicos, né, para a massa específica do grão, dos sólidos, né, para ter uma ordem de grandeza aí dessas variações de acordo com alguns minerais. Essas são massas específicas de cada um desses minerais. Repare que o quartzo aí fica da ordem de 2,65, e como a areia é um solo, né, que tem uma porcentagem grande de quartzo, é natural que a gente espere que solos arenosos, por exemplo, fiquem nessa ordem aí de grandeza. Bom, como que a gente determina então esses índices físicos? A gente já entendeu quais são os índices físicos, mas como que a gente determina? Basicamente, o processo convencional é determinar uma parcela em laboratório e a outra parcela a gente acaba calculando por consequência. No laboratório, a gente tem ensaios que nós obtemos, né, esses 3 índices físicos importantes. Então, tem um ensaio para determinar o teor de umidade, o ensaio para determinar a massa específica natural, o ensaio para determinar a massa específica dos sólidos, dos grãos.
Então já tem até as normatizações para a gente poder obter esses índices físicos. A massa específica da água, em geral a gente aproxima, né, para 1 grama por centímetro cúbico, mas também existe uma tabela de valores de massa específica de acordo com a temperatura que se encontra aquele líquido, por exemplo, né? Mas em geral a gente arredonda ali para 1, para efeitos aí de índices físicos. E os demais índices físicos? A gente precisa calcular. Então, essa parte desses índices físicos, a gente tem ensaios específicos para eles, e o restante a gente não tem ensaio direto. A gente calcula através de relações, de correlações, né, de algumas expressões que relacionam esses valores. E quais são essas expressões? Quando a gente faz o caminho de levar a amostra para o laboratório, calcular o teor de umidade, massa específica natural, massa específica dos grãos, as relações que a gente tem entre esses índices físicos são a massa específica aparente seca é a massa específica natural, dividido por 1 mais o teor de umidade. Lembrando que aqui sempre entra em decimal, tá? Nunca entra em porcentagem. O índice de vazios é a relação entre a massa específica dos grãos e a massa específica aparente seca, menos 1. A porosidade é a relação entre índice de vazios dividido por 1 mais índice de vazios. E o grau de saturação é a relação entre teor de umidade vezes massa específica dos grãos, né, lembrando sempre teor de umidade em decimal, dividido pelo índice de vazios vezes a massa específica da água. Bom, e de onde que vieram essas expressões? Basicamente elas vêm do que a gente chama de correlação entre índices físicos. O que é isso? Se a gente pegar aquele diagrama trifásico e fazer algumas considerações, a gente consegue relacionar os índices físicos. Quer dizer, encontrar expressões, fórmulas, né, que relacionam esses índices físicos. Que consideração que a gente faz? Então, por exemplo, adotando que o volume de sólidos é 1, olha que interessante. O índice de vazios é definido pelo volume de vazios sobre o volume de sólidos. Nessa adoção, o volume de sólidos é 1. Então, a gente sabe que o índice de vazios fica igual ao volume de vazios. Consequentemente, a porosidade é definido como volume de vazios sobre volume total, mas o volume de vazios é o índice de vazios. Então a gente começa a relacionar uma expressão na outra. A gente vai pegando, né, as definições e substituindo uma na outra, né, construindo ali alguns sistemas, até que a gente consegue relacionar todos os parâmetros. A gente consegue relacionar todos os parâmetros de água, de grãos, de ar, em termos de massas e volumes. E aí, por conta disso, a gente consegue ter várias expressões que nos possibilitam calcular algum índice físico quando a gente conhece outros. Então existem tabelas de correlações, né? Nos livros vocês vão encontrar muitas correlações. Aqui tem um exemplo de uma tabela. Como que a gente usa uma tabela como essa? Então, por exemplo, se eu quero calcular o índice de vazios, então eu venho na coluna do índice de vazios e eu vou escrever as expressões, né? O índice de vazios ele pode ser calculado como peso específico do grão dividido pelo peso específico aparente seco, menos 1. Ele também pode ser calculado como porosidade dividido por 1 menos porosidade. Pode ser calculado como gama S vezes W sobre SR vezes W vezes gama W. Então eu vou escolher qual expressão eu posso calcular. A gente escolhe geralmente aquela que a gente já conhece os índices físicos. Supondo que a gente conheça, né, o gama S e conheço o gama D. Então a expressão que a gente vai escolher para calcular o índice de vazios é a primeira, porque eu já consigo calcular diretamente. Né? Então essas correlações servem para isso. A gente escolhe a expressão ali baseado, né, nessas tabelas, nessas correlações que já estão prontas. A gente pode criar outras correlações, nada impede que você acrescentar nessas tabelas, né, outras correlações para facilitar o nosso dia a dia. De maneira geral, eu deixei destacado aqui, né, essas 4 correlações aqui em vermelho, que são as correlações que a gente utilizou quando a gente já conhece esses 3 índices físicos. O caminho para se calcular os demais é esse aqui o caminho. Né? Então são correlações aí diretas quando a gente faz ensaio de laboratório. Se, né, no campo, alguma informação, num exercício, no livro, vocês encontrarem outras
outros índices físicos, né? Vocês já saberem, por exemplo, índice de vazios, grau de saturação e gama S, né? Então você vai encontrar, para determinar o restante dos índices físicos, você vai olhar em outros tipos de correlação. Bom, você pode estar falando assim, mas todas essas expressões estão em termos de peso específico. E quando eu tiver massa específica? Nesse caso são as mesmas expressões, só que ao invés de peso específico, você usa no lugar a massa específica, né? Porque essas expressões elas são múltiplas, né? Então, se você estiver trabalhando em termos de massa específica, em termos de ρ, né, massa específica, é só pegar essas fórmulas e substituir por ρ, né, onde você vê gamas, troca por ρ, ao invés de peso específico, você usa o valor de massa específica e você consegue também. Assim como aí no restante aí que você vai encontrar, né, nos livros, formulários sobre esse assunto. Bom, pessoal, então nesse vídeo, né, a gente aprendeu aí um pouco sobre quais são as fases do solo, o que são índices físicos, qual que é a definição, o que são correlações, né, quais são os índices físicos que a gente usa que faz ensaio em laboratório, quais índices físicos a gente calcula, né? E essa base então a gente vai usar para resolução aí de outros exercícios. Então é isso, bons estudos e até a próxima.